Profeta Abacuque, capítulo de número 3, um texto extremamente conhecido, e eu quero fazer uma rápida reflexão nesse texto para nossa edificação espiritual, ou como diria os irmãos antigos, para o nosso elevo espiritual, né? Abacuque, capítulo de número 3. Irmão Sérgio, é assim, o senhor já me entendeu. Capítulo de número 3, versículo de número 2. Aleluia. Quantos encontraram podem dizer amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco por tua bondade. Amém. Podem sentar, amados. Queridos, eu pretendo que a nossa reflexão seja, agora veio demais, mais rápida do que o normal, mesmo porque a semana foi bastante intensa. Na verdade, os últimos meses têm sido bastante pesados. Terça-feira eu estive aqui ministrando com os irmãos, na quarta-feira na nossa igreja em Salvador, quinta-feira estive aqui no discipulado ministrando, sexta-noite em reunião com nossa equipe de líderes dos pequenos grupos, dos jovens e dos adolescentes. Ontem à tarde eu tive uma reunião com obreiros da igreja em Nova Fátima, igreja pastoreada pelo pastor Jailton. Ministrei ontem à noite lá no aniversário da igreja. Chegamos já por volta de meia-noite. Pela manhã estive aqui na escola bíblica ministrando a aula. Depois da escola ainda fiz alguns atendimentos. E agora à noite aqui estamos. E aí o corpo de 40 e alguns anos, não precisa dizer detalhes, né? Começa a sentir o peso deste abuso. Mas eu quero falar com os irmãos rapidinho sobre efeitos do avivamento. Vocês estão me ouvindo bem? Façam assim, por favor. Está me ouvindo bem, né? Então sou só eu, tá, irmão Sérgio? Alguma dificuldade? Efeitos do avivamento. Irmãos, o profeta Abacuque, texto que nós lemos, exerceu o seu ministério mais ou menos no ano 606 a.C., antes de acontecer o cativeiro babilônico. Na verdade, Abacuque é um dos profetas que prenuncia o cativeiro de Babilônia. Antes de ser profeta, Abacuque era maestro, membro do ministério de louvor em Jerusalém. Ele era cantor, adorador no templo. À medida que ele desenvolve o seu ministério como levita, como adorador, como cantador de adoração a Deus, ele também recebe do Senhor uma unção profética para desenvolver um ministério profético. A mensagem de Abacuque tinha como propósito anunciar a Judá a invasão de Babilônia, e no capítulo de número 2, ora lido,
ele diz, no capítulo 1, ele expressa a visão que tivera das hordas de Babilônia chegando para invadirem Jerusalém e destruírem Judá. E Abacuque clama ao Senhor dizendo: eu estou ouvindo as tuas declarações, estou ouvindo as tuas afirmações, tenho ouvido o que o Senhor está falando e eu estou apavorado. A expressão literal de ter medo aqui é apavorado. Eu tenho ouvido as tuas declarações e estou apavorado. Então Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos torna conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. É muito importante lembrar que Abacuque não clama para que o castigo não seja manifestado. Ele clama para que mesmo em meio ao castigo o Senhor manifeste a sua misericórdia para com o seu povo. E de que modo Abacuque clama por esta misericórdia? Ele clama que a misericórdia de Deus seja revelada sobre Judá por meio de um avivamento. Ou seja, não deixa o teu povo ser exterminado, não deixa o teu povo ser totalmente destruído, tem misericórdia de nós. A esta altura o mundo já conhecia a fama de Nabucodonosor. Nabucodonosor ainda não havia assumido o trono de Babilônia. Quem reinava em Babilônia ainda era o seu pai, Nabonido. Nabucodonosor era o comandante das hordas de Babilônia, e Abacuque e todos aqueles que viviam naquele tempo sabiam que Babilônia era um exército impiedoso, um exército sem misericórdia. Abacuque sabe que se esperarem pela misericórdia de Babilônia serão exterminados. Então ele clama pela misericórdia de Deus, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Esta oração do profeta Abacuque se tornou a oração de todos os salvos em todos os tempos, sobretudo quando há sinais de crise espiritual, sobretudo quando há sinais de esfriamento espiritual. E eu ouso dizer que a oração que clama por avivamento é uma oração que agrada o coração de Deus, que atrai o coração de Deus, porque uma igreja em avivamento vai viver inevitavelmente uma experiência de arrependimento, vai viver inevitavelmente uma atração extraordinária para a santificação. Uma igreja em avivamento vai desenvolver uma paixão em comum por almas, por evangelismo, por missões. Uma igreja em avivamento vai experimentar o derramar da presença do Espírito Santo. Porém, deixa eu lembrar para os irmãos, ou relembrar que a palavra avivamento vem do radical avivar, realçar. Literalmente é trazer a vida, tirar da inércia, despertar. Avivar é mexer com o estado de letargia de um povo e colocá-lo em estado de movimento. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, diz que a igreja primitiva em avivamento estava transtornando o mundo. O termo não é transformando, é transtornando, mudando a ordem das coisas, colocando de ponta cabeça, bagunçando algumas situações que estavam muito bem acomodadas. De modo que eu diria aos irmãos que um crente que está conformado com a sua vida espiritual, uma igreja que está contente com o seu nível de espiritualidade, não deve orar pedindo avivamento, porque avivamento vai trazer mudanças. O avivamento vai mudar a nossa vida de oração, o avivamento vai mudar a nossa mentalidade, o avivamento vai possivelmente mexer com a nossa liturgia, vai mexer com o nosso padrão de vida cristã, vai mexer muita coisa. Se você está contente com esta vida espiritual que você leva, com o nível espiritual que você tem, não pede por avivamento. Mas se você deseja mudar de nível, se você deseja ver o Espírito Santo mexer com a tua estrutura espiritual e te desafiar para experiências novas com Deus,
o avivamento é o segredo para alcançarmos esta experiência do poder, do renovo e da unção derramada do Espírito Santo. Agora observe, nesta rápida reflexão, eu preciso dizer aos irmãos que o avivamento tem dois aspectos. O avivamento tem um aspecto que eu chamaria de negativo, ainda que eu coloque o negativo entre aspas, e tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto, aspas, negativo do avivamento? O avivamento vai gerar confrontação. Uma igreja avivada enfrenta, se depara com a realidade da sua impureza, com a realidade dos seus pecados, com a realidade da sua hipocrisia religiosa. O avivamento vai nos despir, o avivamento vai nos confrontar para uma experiência de mudança. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11, o profeta João Batista diz assim: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, dele eu não sou digno de desatar as alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns intérpretes, algumas pessoas que discutem esse assunto entendem que fogo ali é o juízo divino, que João Batista estaria falando de batismo com o Espírito Santo para os salvos e com fogo para os pecadores, sendo lançados no fogo eterno. Porém, analisando muito distintamente e cuidadosamente, nós vamos perceber que essa interpretação não ganha muita força numa análise do texto de maneira desprovido de pretensão de desclassificar a contemporaneidade dos dons espirituais. Quando João diz batizará com o Espírito Santo a palavra a letra ali é uma interjeição aditiva que une as duas expressões, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando para o mesmo povo, para o mesmo público. Ele está dizendo: aquele que será batizado com o Espírito Santo será batizado com fogo. O que João Batista está querendo dizer? Que quando nós somos envolvidos na presença, na plenitude, na graça, no renovo, no poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo confronta nossas impurezas, nossos pecados, nossa hipocrisia, nossa religiosidade e nos chama para a santificação. De modo que não é possível viver avivamento sem ser desafiado a viver arrependimento, santificação e mudança de vida. Só se você me entendeu, diga amém. Esse é o chamado aspecto negativo do avivamento. O aspecto positivo do avivamento é o fervor, a experiência de aprofundamento, de renovo, de crescimento, de amplitude ou ampliação da visão, da percepção das coisas espirituais. Fato é que a oração de Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Só para me certificar se eu estou na igreja certa, por gentileza, porque se eu não estiver, eu vou procurar onde eu devo congregar. Deixa eu perguntar: esta igreja gostaria de viver um grande avivamento espiritual? Quem gostaria? Levanta-se a mão e dá um amém, um glória, um aleluia. Faz alguma coisa e manifesta seu sentimento de desejo de mudar de nível espiritual. Agora vamos lá. Quais são os efeitos deste avivamento? Vocês estão me enxergando? Então, maravilha. Quais são os efeitos deste avivamento? Primeiro, o avivamento tira o mundo da igreja. Vou repetir: avivamento tira o mundo da igreja. Diga comigo: avivamento tira o mundo da igreja. O pastor Antônio Gilberto, um dos grandes teólogos do mundo, brasileiro, falecido há pouco mais de um ano atrás, tem uma frase célebre que diz assim: o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. A igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Avivamento tira o mundo da igreja no sentido de que nós somos
homens e mulheres do mundo, mas não podemos ser homens e mulheres mundanos. Algumas pessoas e igrejas estão cometendo o equívoco de se tornar mundanos na tentativa de atrair o mundo para Cristo. E neste desejo desenfreado de atrair o mundo para Cristo, se tornando mundano, nós estamos nos mundanizando. Este não é o propósito, presta atenção. A igreja foi tirada do mundo porque ela não é mundo. A palavra eclésia do grego para igreja é literalmente tirados para fora, que dá a ideia de separados do mundo para ser um povo exclusivo do propósito de Deus. Diz que você está me entendendo. João capítulo de número 15, versículo de número 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isto o mundo vos odeia. Diga comigo, a igreja não está no mundo para ser amada. A igreja está no mundo para ser sal. O que isso significa? Significa que uma igreja em avivamento não será influenciada pelo mundo. Muito pelo contrário, ela vai influenciar o mundo. João capítulo 17, versículo de número 14, Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Avivamento tira o mundo da igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 40, Pedro prega e diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração que se corrompeu ou corrompida. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Eu não estou explicando cada versículo porque eu falei que queria fazer uma rápida reflexão, mas sei que você está me entendendo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, Paulo diz assim: e não vos conformeis, e não vos adequeis, e não vos torneis aceitáveis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se adequar ao sistema do mundo é não aceitar, não permitir que a forma, o padrão, o modus vivendi, o modus operandi do mundo se transforme no maestro da nossa trajetória. Segura lá, nós somos igreja e não somos mundo. Estamos no mundo, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo de número 12, e ele diz assim: nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que ele nos ensine. O espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Diga comigo, eu não recebi. Só quem não recebeu, diga, eu não recebi o espírito do mundo. Por quê? Porque você é a igreja, e na igreja existe o Espírito de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 19, Paulo diz que a sabedoria do mundo, o padrão de vida do mundo, a conduta do mundo é loucura para Deus. Pode parecer chique, pode parecer moderno,
mas é uma loucura. Essa semana eu li uma frase que parece que nós estamos ficando loucos e só não estamos percebendo porque a loucura é coletiva. Então, como todo mundo está indo no mesmo caminho, então louco é quem não está ficando louco. Se a igreja deixar o mundo lhe arrebanhar no seu sistema, ela deixa de ser igreja e ela passa a ser mundo. Está na hora de a gente voltar a alguns posicionamentos de fé, alguns posicionamentos de santidade, alguns posicionamentos de cristianismo, porque o mundo vai nos conhecer pelo nosso modelo de vida e pelo nosso jeito de viver. Diz que você entendeu. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14, Paulo diz assim para a igreja de Corinto: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre o fiel e o infiel? E que consenso pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Como disse Deus: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Isto é abrir mão do mundo. O avivamento causa isso, o avivamento provoca isto. Paulo diz aos Colossenses que Cristo nos resgatou, capítulo 1, versículo 13. Cristo nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Nós fomos tirados, nós fomos separados. Tito capítulo 2, versículo 12, 13 e 14, olha que coisa linda. Paulo diz assim: vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, que nos comprou e nos fez um povo todo seu, especial e zeloso de boas obras. Nós somos povo de Deus, nós somos povo comprado, e Paulo diz que nós devemos viver no mundo de maneira sóbria, equilibrada, justa, que é honestidade, e piedosa. Por quê? Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Se não for pedir muito, e se for possível, olhe na pessoa do seu lado e diz para ele: você é luz, você é luz. Avivamento tira o mundo da igreja. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, João diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Presta atenção, o mundo não senta na mesa do Senhor para participar da ceia. O mundo senta na mesa dos demônios para comer do banquete de Satanás. O mundo não tem comunhão com Deus. O mundo busca satisfazer as vontades da sua carne, os seus prazeres e desejos, e agradar a quem lhe escravizou. A igreja é noiva, a igreja tem pátria reservada nas mansões celestiais. Isso é tão incrível que eu fiquei 100% sem retorno, que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que as mulheres da igreja deveriam se ataviar. Ou seja, ele não está dizendo, Paulo não diz que as mulheres devem vir para a igreja
feias, malzelosas, com cara de quem morreu e não caiu. Paulo não está dizendo que as mulheres da igreja devem se vestir com cara de quem comeu babosa com farinha e uma gota de pimenta. Ele diz que elas devem se ataviar. Se ataviar é se embelezar, cuidar da sua beleza, mas se ataviem de modo decoroso, honesto e recatado. Esse é o padrão de vida da igreja. A nossa maneira de vestir se diz respeito ao perfil da igreja. A igreja não pode ganhar a cara do mundo. A igreja não pode se tornar parecida com o mundo. Eu vou repetir, não vou ficar pregando usos e costumes nessa igreja por amor a nada. Não sinto necessidade, mas lembra disso. No dia que a gente começa a parecer mundo, a gente deixa de parecer igreja. E quando a gente deixa de parecer igreja, é porque a nossa identidade está sendo perdida e nós estamos nos descaracterizando. Se somos a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, e se a nossa pátria é o céu, não é o mundo quem vai ditar a maneira que nós nos apresentamos diante de Deus. Vamos lá. Primeiro efeito do avivamento, tira o mundo da igreja. Já vou concluir. Segundo efeito do avivamento, tira a igreja da igreja. Primeiro efeito do avivamento, o avivamento tira o mundo da igreja. Segundo efeito do avivamento, o avivamento tira a igreja da igreja. Uma igreja avivada não fica sem evangelizar. Uma igreja avivada não se contém com as quatro paredes. Uma igreja avivada sabe que ganhar almas é a sua missão. Uma igreja avivada sabe que evangelismo não é dom, é responsabilidade. E o escritor diz assim: ai de mim, se não anunciar ou se negligenciar tão grande salvação. Uma igreja em avivamento entende que a sua maior conquista não é um templo suntuoso, não é uma frota de carro, não é conta bancária cheia. Uma igreja em avivamento sabe que a sua maior conquista é apresentar a Deus pecadores arrependidos, atraídos ao Evangelho pelo poder do Espírito Santo da graça. Quer a prova disso? Mateus 4,19, Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 14, versículo 6, tem uma multidão diante de Jesus, e alguém chega para Jesus e diz: manda a multidão embora, porque eles estão com fome. E Jesus diz: manda a multidão ir embora? Não, dá-lhe voz de comer. Jesus está dizendo que é responsabilidade da igreja alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18 a 20, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus diz: em meu nome preguem o arrependimento a todas as nações. João capítulo de número 4, versículo 31 a 36, Jesus diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos olham uns para os outros e perguntam: alguém lhe teria trazido comida? E ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa?
Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Aquele que semeia recebe desde já o seu galardão, para que tanto o que semeia quanto o que ceifa juntamente se alegrem. Ele está falando da missão da igreja de anunciar o evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, muito bem aplicado, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quem é pentecostal? Levanta assim a mão, por favor. Quem já foi batizado com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas? Levanta assim a mão, por favor. Precisamos buscar mais isso, tem pouca gente. Mas veja só, a razão primária para o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. Jesus diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O propósito primeiro do revestimento do poder é pregar o evangelho, anunciar Jesus, comunicar Jesus. A igreja precisa resgatar a sua paixão por almas. A igreja precisa resgatar a sua paixão por evangelismo. Está na hora de sair das quatro paredes, de sair do conforto da cadeira acolchoada. Está na hora desse evangelho de prosperidade que te faz prosperar no bolso, mas não te faz prosperar no espírito. Está na hora de abdicarmos desse comodismo espiritual e lembrarmos que vidas estão descendo ao inferno, e eu somos responsáveis por resgatá-las para Deus. Alguém me entendeu? Então tira a ferramenta do torno, veste a roupa, dobra a manga e começa a trabalhar. Faça alguma coisa para Deus e o seu reino. Primeiro efeito do avivamento: tira o mundo da igreja. Segundo efeito do avivamento: tira a igreja da igreja. Terceiro efeito do avivamento, e eu encerro: o avivamento tira a igreja do mundo. O avivamento tira a igreja do mundo. O que eu quero dizer com isso? Vou repetir algo que eu tenho falado nos últimos dias. Creio piamente que a igreja será arrebatada em pleno avivamento. Creio piamente que a igreja será arrebatada em meio a um extraordinário mover do poder de Deus. Há quem acredite que a igreja vai ser avivada em tempo de apostasia. Eu também acredito, mas presta atenção: apostatarão da fé aqueles que nunca se comprometeram com Cristo e o seu reino, mas a noiva do Cordeiro se aproximará dele mais e mais. O cerco está fechando, não há muito lugar para a igreja mais na terra. Presta atenção, não está confortável permanecer na terra. E tenho uma notícia para você, e não se entristeça: não vai melhorar. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Os homens maus vão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Governos cada vez mais se tornarão aversos aos padrões bíblicos de vida. Pensadores, influenciadores se tornarão cada vez mais aversos à fé cristã. A perseguição já começou, em alguns lugares de maneira velada e discreta, mas em outros lugares de maneira direta e impiedosa. Estamos num mundo que ama a Satanás e aos seus valores. Vou repetir para você ter certeza que eu não errei. Estamos num mundo que ama Satanás e seus valores. A noiva está caminhando nas ruas do mundo, mas já está pisando em lama. Já está pisando num tempo semelhante ao período posterior ao dilúvio. Não seria
ao tempo anterior ao dilúvio? Não, não existe lugar para pomba fora da arca. Por que não tem lugar para pomba fora da arca? Porque fora da arca só há carniça, morte, resultado do juízo. Mas eu ouso descrever e afirmar e dizer: a igreja não permanecerá na terra mais por muito tempo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Olha o que a Bíblia diz e eu termino. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mateus 25. E 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas, tomando as suas vasilhas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes, sim, o levaram. E, tardando o noivo, tosquenejaram todas e dormiram. Isso é incrível, porque quem dorme não são apenas as virgens loucas, as prudentes também dormem. Quem está esfriando na fé e se distanciando dos parâmetros do evangelho não são apenas os crentes frios. Os mais fervorosos também estão sofrendo a pressão pelo esfriamento, pelo relaxamento. Para que tanto excesso? Para que tanto exagero? Deus não é tão assim. É a gente que é chato. Mas Deus é uma Maria mole, uma massa de modelar. Deus é gelatinoso. Errado. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é cheio de graça, mas Deus tem parâmetros muito bem estabelecidos para aqueles que o servem. Então presta atenção, as virgens dormiram, as loucas e as prudentes, mas olha lá, à meia-noite ouviu-se um brado, à meia-noite ouviu-se um grito, à meia-noite ouviu-se um clangor. O que é isso? Um grito de despertamento. Aí as noivas despertaram, as virgens despertaram, não apenas as loucas, as prudentes, mas também as loucas. O noivo chegou. Então, antes da chegada do noivo, haverá um grito. Haverá um grito. Só que o grito não será para preparação. O grito será para entrar na sala das bodas. Quem tiver reserva de azeite, entra. Quem não tiver, enquanto tenta comprar, perdeu o tempo, perdeu a oportunidade. Mas haverá avivamento. Vou repetir, haverá avivamento. E o avivamento tira a igreja do mundo. Em pleno avivamento, a igreja vai ser convidada a encontrar-se com Jesus nos ares. Nos dias quentes, nos dias mais aquecidos, ocorre a evaporação. Quanto mais quente o sol, maior a proporção da evaporação. As nuvens são carregadas de água em dias de sol quente. Então, à medida que a presença de Deus começar a aquecer a igreja vai ser atraída à presença de Deus. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Só para terminar, porque esse versículo veio ao meu coração agora, deixa eu citar 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Pode ficar de pé, por gentileza. Paulo diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, você está me ouvindo? Se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz do alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eu gosto dessa expressão. Diga comigo: juntamente com eles nas nuvens. Sabe o que significa esse juntamente? Responde uma pergunta sua: pastor, lá no céu nós vamos conhecer os irmãos que foram antes de nós?
Eu vou reconhecer aqueles que serviram a Cristo comigo e que partiram antes de mim. A expressão juntamente com eles indica reencontro, festa de encontro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos e arrebatados, e nos encontraremos juntamente com eles. Reencontro nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Aleluia. Paulo diz: portanto, consolai-vos com estas palavras. Que isto te sirva de conforto. Mas enquanto estamos aqui, está na hora desta igreja clamar por avivamento, porque o avivamento tira o mundo da igreja, o avivamento tira a igreja da igreja, e o avivamento tira a igreja do mundo. A igreja não pode ser tirada do mundo enquanto o mundo não for tirado dela. Eu quero te convidar. Nós vamos entrar numa campanha de oração e de jejum, pedindo a Deus avivamento. Avivamento que gera arrependimento, avivamento que gera desejo de oração, avivamento que gera desejo de santidade, avivamento que gera desejo de ganhar almas. Eu quero que você ore comigo agora. E nesta oração, diga para o Senhor: aviva a tua igreja, aviva a minha casa, aviva a minha família, aviva a minha vida. Eu vou pedir aos pastores que pregarem aqui na nossa igreja nos próximos cultos, que na medida do possível as suas ministrações sejam direcionadas para a temática de avivamento. A sua frieza na fé precisa ser aquecida pela presença do Espírito Santo. A nossa dispersão das coisas espirituais precisa ser transformada em paixão pelas coisas de Deus. A expressão bíblica é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas demais vos serão acrescentadas. Paixão pelo reino de Deus, paixão pelas coisas de Deus, paixão pelos mistérios de Deus, paixão por uma mudança de vida. Então eu quero te convidar nesta noite a orar uma oração de arrependimento. Se você voltou para as velhas práticas da vida mundana, peça ao Senhor para tirar isso do seu coração nesta noite. Se você está preso por algum laço que te mantém desacelerado, que diminui a tua marcha, clama agora para que esse laço seja quebrado, para que isto seja desfeito. Toda nuvem das trevas que tenta frear a igreja seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Os inimigos da igreja sejam confundidos, percam o norte, enquanto a casa do Senhor avança em avivamento espiritual. Deus, em nome de Jesus Cristo, por tua bondade, levanta nesta igreja gente que ora. Levanta nesta igreja intercessores, gente que não tem problema em passar a noite buscando a tua face em favor do teu povo. Levanta nesta igreja, Senhor, colunas de intercessão e de oração. Levanta, provoca. Levanta no nosso coração um sentimento de rejeição de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo absolutamente gera no nosso interior um bloqueio, Senhor. Nós somos teus, somos noiva do Cordeiro. Gera em nós quebrantamento, leva-nos a uma experiência de quebrantamento espiritual, Senhor. Nos ensina sobre intimidade, sobre aproximação do Senhor. Aviva a tua obra,
aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva, Senhor, a nossa casa, aviva a nossa vida. Senhor, aquele irmão, aquela irmã que voltou para uma prática qualquer do mundo, uma prática antiga da sua vida, que se sentiu atraído pelo vício do velho homem, pelas práticas do velho homem, faz com que isso seja rompido esta noite, faz com que isso seja dilacerado esta noite. Traspassa o nosso coração com a tua graça, aviva-nos. Aviva-nos. Se você puder, estenda a sua mão em direção a alguém. Não precisa tocar nessa pessoa, apenas estenda a sua mão e ore por ele, ore por ela, e pede ao Senhor: aviva o meu irmão, aviva a minha irmã. Senhor, aviva o nosso ministério de louvor, os que estão aqui e os que não vieram hoje à noite. Que haja despertamento, que haja paixão pelas coisas do Senhor. Aviva, Senhor, os pastores da tua igreja. Começa pelo pastor da igreja, que tem a missão de conduzir o rebanho, mas aviva os líderes da tua igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, missionários. Aviva a diaconia da tua igreja. Aviva os casais da tua igreja, Senhor. Aviva as secretarias, os ministérios, os departamentos da tua igreja. Agora eu te peço, Espírito Santo, durante esse louvor, rege um coral de línguas espirituais neste lugar. Rege um coral de línguas espirituais neste lugar. Faz com que alguns ouçam melodia do céu e dancem e bailem na tua presença, tocados pelo vento da tua plenitude, em nome de Jesus.